juntos como igreja, na presença dEle, adorarmos a Ele, na liberdade que nós recebemos em Cristo Jesus, para poder entrar e viver nessa presença. Queria voltar aqui hoje, depois de 2 domingos que nós estivemos aí num período de recesso, de umas pequenas férias, que foram férias assim, depois de alguns anos realmente mais vividas como férias, embora você entra de férias e parece que assim ela voa, né? O tempo que você sai parece que passa rápido e nem parece que foram 15 dias. Eu queria hoje voltar então pensando com você, ao invés de voltarmos aqui e pensarmos nas coisas que a gente precisa fazer e pensar nas coisas que a gente tem como nossa obrigação, como atividades que a gente precisa desenvolver, eu queria ter um tempo de meditação hoje com você num salmo, que é uma oração tão conhecida, um salmo tão conhecido, não apenas no meio cristão, mas um salmo conhecido no meio artístico mesmo, no meio literário, poético, um salmo definitivamente talvez dos textos mais conhecidos das Sagradas Escrituras, que é o Salmo 23. Eu queria então chamar a sua atenção para o texto e ler com você. Eu vou ler o texto inteiro com você, depois eu quero pensar em algumas coisas da maneira como esse texto é construído e então tirarmos algumas verdades aqui para a nossa vida diante do Senhor. Salmo 23, volte seus olhos ao texto. Depois eu quero orar mais uma vez com você, pedindo a direção do Senhor, para que a gente possa se conduzir aqui e encontrar aquilo que o Senhor quer nos dar aqui essa manhã. Diz assim o texto da palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos fechar os olhos, orar mais uma vez. Pai querido, Tu és Senhor da nossa vida, Senhor da vida e da morte. Tu reinas sobre todas as coisas. Tu reinas sobre o nosso ser, sobre o nosso universo. E o Senhor nos ama. O Senhor criou, produziu todo um caminho para que nós pudéssemos estar com o Senhor, viver com o Senhor, desfrutar da Tua presença, de forma real, tangível. Por isso eu te peço, Senhor, aqui, que o Espírito do Senhor, presente aqui hoje, presente em nossa vida, Ele nos conduz aqui, a não apenas compreender a Tua palavra, Senhor, mas a ter um encontro com o Senhor, a ser preenchido pelo Senhor, resgatado, renovado, transformado pela unidade com o Senhor, que o Senhor nos providenciou em Cristo Jesus. Ajuda-nos aqui. Conduz os nossos passos, nossa mente e coração,
para a glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria pensar com você hoje, querido, aqui. Eu queria que você tivesse seus olhos voltados para o texto. Pensar que esse salmo é um salmo que traz para a gente, talvez, de uma forma resumida, uma experiência ou uma relação entre as coisas da vida e as coisas da alma. Por que eu afirmo isso? Porque esse salmo está dentro de um conjunto de outros salmos, que o salmista faz sempre vamos chamar assim, desse bate-bola. Ele faz uma afirmação de lá, responde a essa afirmação aqui, questiona a coisa de um lado e reafirma com a próxima frase, mas sempre colocando para nós essa realidade que caminha de forma paralela, que é essa realidade que está dentro de nós e a realidade que está fora do nosso ser. Aquilo que nos preenche e nos toma por dentro, mas aquilo que também toma conta muitas vezes da nossa vida de forma externa, porque nós estamos inseridos em toda uma realidade de vida, de demandas, de coisas que nós temos que fazer, de agendas que nós precisamos cumprir. Muitas vezes a gente de repente acorda e descobre que a agenda foi totalmente bagunçada, né? Eu preciso compartilhar disso aqui. Essa manhã eu acordei, eu tenho uma viagem marcada, agora sim a viagem está marcada para amanhã, mas na minha cabeça ela estava marcada para amanhã, e dia 22 era amanhã. Acordo hoje de 5h30 da manhã com a ligação do grupo que está viajando de pastores para a reunião do Supremo Concílio, dentro do avião, perguntando por mim, assim, cadê você? Onde você está? 5h30 da manhã, eu sou despertado. Primeiro eu pensei que era assim, esqueci o despertador e estavam me ligando da igreja perguntando assim, cadê tu, cara? O culto vai começar, né? Assim, então você já acorda meio atordoado. Mas quando eu vi a pessoa que estava me ligando, aí a confusão se estabeleceu. Por que essa pessoa está me ligando a essa hora? E ele disse, cadê você, cara? Eu disse, como assim você está me perguntando cadê você? São 5h30 da manhã, você está me ligando e pergunta onde eu estou. Se eu estou na minha cama. Aí disse assim, pois é, eu estou dentro do avião e o avião sai agora às 6 horas. O que foi que houve? Então, assim, o mundo cai, né? Foi então, assim, levanta às 5h30 da manhã, tentando resolver o que fazer da vida, assim, como se resolve essa bronca, primeiro como é que se absorve esse impacto e assim, como eu faço agora, eu ligo para onde, aí vou atrás da passagem, da agência que se comprou a passagem, da pessoa da agência, como encontra o telefone dessa pessoa, porque quem estava no ônibus resolvendo a viagem, no ônibus não, no avião, estava voando agora a essa altura, né? Já estava partindo, então não tinha muito como fazer contato. Enfim, às 8h30 da manhã, a gente conseguiu remarcar essa viagem, né, com tudo aquilo que acarreta uma remarcação de passagem aérea para o outro dia. E agora sim, o meu voo é amanhã de madrugada, né? Que até então eu achava sempre que era amanhã o voo. Mas essas coisas da vida, talvez tenha sido por isso, porque eu vou falar sobre isso hoje, né? Aí eu disse, eu vou lhe dar uma pitadinha dessas aventuras da vida, né? Essas coisas da vida, elas tomam o nosso ser. A agenda é uma coisa que toma conta do nosso ser. Não apenas de forma exterior, como algo mecânico que você precisa realizar e fazer, e você vai lá e simplesmente faz, mas aquilo te envolve de alguma forma. A tua alma, ela termina sendo tomada pelas demandas que a vida tem. Não agenda somente, mas compromissos que você precisa cumprir, contas que você precisa pagar, coisas que você sabe que no fim do mês elas vão precisar estar resolvidas e você tem que resolver aquilo até o fim do mês. Toda essa caminhada de vida que eu chamo aqui de externa ao nosso ser, ela também vai tomando conta da gente. Então, muitas vezes, a gente pode ser tomado por isso de um mês,
a uma semana, uma manhã, um dia somente, mas o fato é que a gente parte da nossa vida vai sendo muitas vezes preenchida e sugada todas as nossas energias simplesmente pelas coisas que estão fora da gente e não por aquilo que de fato a alma da gente no nosso interior necessita e precisa. Então muitas vezes há um desgaste, há uma demanda, há uma falta de vitalidade e de energia no nosso ser que está sendo tomado simplesmente porque nós nos esquecemos nas atividades, na vida externa que a gente precisa dar conta dela, nós nos esquecemos que temos alma. Então talvez eu precise iniciar hoje afirmando aqui, antes de entrarmos no Salmo, que eu e você temos uma alma. Você tem uma alma dentro de você. E talvez seja mais novidade ainda, nesse furacão que muitas vezes nós vamos vivendo, é que essa parte do seu ser é a parte mais essencial do seu ser. Você, antes de ser isso que se apresenta como um corpo, com tarefas, com uma identidade, muito antes disso, há um ser, há uma alma dentro de você que pulsa e que precisa de vida, que precisa de energia, que precisa de alimento, e que muitas vezes nós invertemos esses polos, acreditando que aquela necessidade que nós temos dentro do nosso ser, ela vai ser suprida pelas demandas exteriores à medida que a gente for realizando cada uma dessas demandas. Você percebe qual é a dinâmica aqui? Então muitas vezes a gente vai virando pessoas sem alma, porque nós estamos acreditando que o alimento do nosso ser está nas conquistas, nas demandas cumpridas que nós vamos realizando de forma exterior. E por isso muitas vezes quando essas demandas exteriores, elas não são realizadas, seus projetos, seus sonhos, seus planejamentos, sua agenda, quando essas coisas saem de dentro do planejado, a sua alma vai sendo afetada, o seu interior vai sendo tumultuado, porque você está tentando encontrar fora da sua alma, ou exterior a você, aquilo que de fato a tua alma precisa. Então eu queria pensar com você exatamente dentro desse salmo, sobre essas coisas da vida e as coisas da alma. E observe como Davi vai desenvolver para a gente esse salmo aqui. Eu não vou tentar me deter aqui nas figuras que Davi está descrevendo aqui. Os salmos são poesias. Os salmos têm uma forma literária de ser escrita diferente de um texto narrativo, de um texto histórico. Você precisa compreender muitas vezes daquelas figuras, mas eu queria me deter mais na estrutura em que o texto é construído, com a intenção judaica de construir o texto dessa forma. Mais do que nas figuras que você vai encontrar aqui, do pastor, do cálice que transborda, do óleo sobre a cabeça, e talvez você já tenha ouvido algumas vezes sermões sobre isso, mas eu queria me deter na estrutura desse texto. Nós lemos ele e eu queria que você pudesse enxergar esse texto de uma forma completa. Talvez você não esteja conseguindo ler aí, devido ao avanço da idade, eu também estaria nessa dificuldade, só para tranquilizar você, mas eu queria que você enxergasse o texto como um todo aqui. Observe bem, o Senhor é o meu pastor, junto com bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, formam aqui na estrutura desse salmo a porta ou a estrutura inicial dele com uma estrutura final. Esses salmos, dentro desse conjunto de salmos que estão trabalhando aqui essas questões interiores com as questões exteriores, eles sempre são construídos de uma forma literária a deixar todo o texto do núcleo dele como que estivesse dentro de uma caixa.
como que estivesse dentro de algo bem estruturado, hermeticamente. E o texto originalmente escrito, ele fica escrito exatamente de forma quadrada também. Então, é como se você fosse encontrar um texto em português, assim, todo justificado, no sentido dele estar hermeticamente quadrado mesmo, sem nenhum centímetro variando aí para o professor, né, de geometria, sabe a forma perfeitamente quadrada. É assim que o texto original está escrito, para trazer para a gente uma ideia de algo muito bem resolvido, algo perfeito, algo que não precisa de nenhuma alteração, algo que está feito de tal forma que nem mais nem menos precisa ser acrescentado dentro desse conceito aqui. Então, dentro dessa forma quadrada, que você tem aqui uma afirmação inicial, que o Senhor é o meu pastor e que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, está a grande afirmação e a lição que o salmista está querendo nos trazer. Todas as outras coisas são detalhes explicativos para trazer para mim e para você aquela ideia dessa resposta à afirmação que está sendo dada e, em alguns momentos, a explicação dessas afirmações. Então, observe. Se o Senhor é o meu pastor, e se bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias, a primeira afirmação é: nada absolutamente vai me faltar. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor, e porque bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Então, a afirmação dele aqui é: se isso é assim, de outra forma também será desse jeito. Então, dentro desse quadrado, a verdade aqui é: se eu tenho essa convicção de que o Deus Criador de todas as coisas é aquele que cuida da minha alma, então, exteriormente, eu posso simplesmente ficar tranquilo. Eu não preciso me abalar pelas contingências da vida, pelas coisas que acontecem, por projetos, por sonhos, por vontades que eu tenha, e que muitas vezes elas simplesmente não saem do jeito que eu quero. Muitas vezes talvez seja até gentil, mas na maioria das vezes elas não saem da forma que a gente planeja. Então, se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, observe, coloquei agora aqui letra A e letra A no terceiro versículo. Veja, ele me faz repousar em pastos verdejantes. A afirmação correlata a essa letra A é a próxima letra A aqui do versículo 3. Ele guia-me pelas veredas da justiça. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, está conectada com as águas de descanso, ok? E o guiar-me pela vereda da justiça, conectado ao me levar aos pastos verdejantes para repousar. Então veja o que aqui o salmista está dizendo. Toda essa afirmação aqui, no núcleo desse quadrado, ele não está trazendo uma afirmação a priori sobre as coisas da vida. Ele está nos trazendo uma afirmação a priori sobre as coisas da alma. Ok? É a alma dele que vai estar em pastos verdejantes. É a alma dele que vai estar sendo refrigerada junto às águas de descanso. Observe o que ele segue então. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então agora ele começa a colocar, ainda que coisas externas, ainda que de maneira figurada aqui, e como eu disse, eu não vou tratar aqui sobre essas figuras, tá? Mas ainda que coisas externas possam acontecer de maneira cruel, aterrorizante sobre sua vida, o que é que ele diz então a resposta? Não temerei mal nenhum. Ele não está afirmando que o mal não vai acontecer na sua vida externa. Ele não está afirmando que
as contingências da vida, as calamidades da vida não venham sobre você, ou sobre ele, melhor dizendo. Ele está dizendo que se aquela verdade que está hermeticamente completa, perfeita, inabalável, se ela é verdade e essa é a convicção dele, então pode o mundo se abalar. Eu não vou temer o mal, porque tu estás comigo. Aqui ainda conectado à primeira afirmação, o Senhor é o meu pastor. Na ideia de que a ovelha estando com o seu pastor e na presença do seu pastor, não importa se ela está agora dentro do curral, se ela está no caminho, se ela está em qualquer lugar, mas se ela estiver com o pastor dela, é assim que ela vai se sentir, completamente protegida, acolhida, tranquila, satisfeita. Por quê? Porque tu estás comigo. Não é porque o mal, ele é uma coisinha pequena, que eu olho e digo, eu consigo suportar. Não, é porque o Senhor está ali. E se ele está, então qualquer mal será menor do que ele. Então o que é que ele diz? Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. A palavra mais literal aqui para a tradução seria protege. Percebe como isso está conectado em não temer o mal? Porque ele está comigo, e aí o bordão e o cajado dele vão proteger a ele. E a ideia de proteção aqui é uma proteção aconchegante, por isso, de forma mais dinâmica, a tradução se torna me consolam. Ok? Então observe, esse acolhimento que se recebe aqui é exatamente por causa da convicção de que o Senhor está com ele. E aí então ele continua dizendo, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E aí a afirmação é, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Agora ele finaliza trazendo a antítese ou a contrapartida dessa afirmação. No primeiro versículo, nós afirmamos, a afirmação é, o Senhor é meu pastor, bondade e misericórdia, com o 6º versículo, que está em amarelo aí, ok? A resposta para a primeira afirmação foi, nada me faltará, ok? A resposta similar ao nada me faltará é a última parte do texto inteiro, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E nisso aqui eu acho espetacular o que o salmista faz. Em outras palavras se ele é o meu pastor, se eu sei que nada me faltará, a afirmação habitarei na casa do Altíssimo eu empenharei minhas forças para retornar constantemente à casa do Senhor para todo sempre. Constantemente. A ideia aqui é todo o empenho da minha vida será em buscar a presença do Senhor constantemente. Observe, eu não perderei as minhas energias e as minhas forças com as coisas exteriores. Minha alma se desgastará, minha alma suará, minha alma vai se esforçar para que todos os dias da minha vida eu esteja na presença de Deus, eu busque a presença de Deus, porque todas as outras coisas externas, elas já estão garantidas pelo fato de que o Senhor é o meu pastor. A bondade e a misericórdia dele, todos os dias vão me seguir. Em outras palavras, não perderei tempo mais com qualquer outra coisa dessa vida exterior que só me desgasta, que só tira minha energia, que só tira minha vitalidade, que só tira todo o meu ânimo. Por quê? Porque eu tenho já garantias de que com esse Senhor eu tenho tudo. Há uma afirmação do A.W. Tozer, num livro que um dos grupos dos 3 grupos de discipulado que a gente tem encaminhado,
O Tozer faz uma afirmação sobre essas realidades do nosso coração e as realidades externas, as realidades das coisas. E a afirmação dele em relação ao princípio de tudo é que quando Deus criou o homem de forma santa, pura e perfeita, havia um templo no coração do homem e que só Deus podia habitar naquele lugar. Só Deus estava ali, só Deus encontrava aquele lugar, só Deus tinha lugar ali. Mas à medida que o pecado entrou no mundo, aquelas coisas externas criadas por Deus e que eram para o benefício do homem, eram para o bem do homem, para servir ao homem, aquelas coisas, após o pecado, começaram a se tornar o desejo do ser humano. Porque à medida que o pecado entrou em nós, o coração já não se tornou mais o templo onde Deus habita, porque Deus não habita com o pecado. Então, não tendo agora tudo dentro de si, passamos a buscar tudo fora de nós. Observe, quando Deus não é mais aquilo que sacia e preenche o nosso ser, automaticamente o teu coração e o meu coração, eles vão buscar ser preenchidos fora dele, nas coisas da vida. E por isso, tanta desestabilização às vezes no nosso ser. O que Deus faz então em Cristo Jesus é trazer de novo a bênção de que eu e você possamos ter essa comunhão com Ele, ou seja, o coração pode se tornar de novo a habitação de Deus, templo do Senhor, onde Ele habita, não por coisas feitas por mãos humanas, mas Ele mesmo realizando a sua obra em nosso ser e habitando em nosso ser. Dessa forma, as coisas externas, elas vão perdendo o poder, vão perdendo a força, vão perdendo o encanto que elas têm, porque nós começamos a descobrir que tendo apenas uma coisa, tendo apenas que é o Senhor em nós, nós começamos a entender que podemos ter tudo, usar de todas as coisas, mas não ser usado por elas. Usar as coisas, mas não amar a essas coisas. Então observe, eu queria pensar então, que se eu e você temos essa alma, a pergunta que precisa ser feita é, o que se faz? Ou o que faz essa realidade ser uma verdade para a nossa alma? Porque muitas vezes ao olhar para um salmo assim, você pode olhar e pensar, como eu queria ter essa convicção. Como eu queria poder de todo o coração dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Bondade e misericórdia vão me seguir, então eu farei o seguinte da minha vida, buscarei ao Senhor. Vou habitar na presença do Senhor todos os dias. Lá é o meu lugar. O que faz essa realidade ser verdade para você, ser verdade para mim? A grande questão está quando o nosso ser morre para as coisas desse mundo, as coisas da vida. Porque muitas vezes nós podemos até mesmo decidir seguir a Jesus, mas queremos seguir a Jesus ainda carregando conosco as coisas que nós queremos dessa vida, carregando conosco as coisas que nós sonhamos e projetamos para essa vida. A gente tenta fazer um casamento das coisas que a vida, que o mundo pode trazer para nós, com as coisas que somente em Deus a nossa alma vai encontrar e se tornar plena. A tentativa dessa unidade só resulta em doença para a nossa alma, porque a nossa alma não se alimenta de coisas. A nossa alma só pode encontrar alimento na palavra de Deus, na presença de Deus, no Espírito do Senhor. Então observe, nesse ponto, ao querer essa realidade, eu e você podemos nos deparar
com um acidente terrível, que é nós tropeçarmos na religião. Tropeçarmos num caminho em que nós começamos a desenvolver pelas nossas forças, para que então a gente possa viver na presença de Deus. Jesus diz que sem Ele, nada eu e você podemos fazer. Jesus diz que todos aqueles que o Pai trouxe até Ele, de maneira nenhuma Ele vai lançar fora. Mas observe, quem pode nos conduzir a essa realidade, ou fazer com que essa realidade se torne verdade na tua alma, na minha alma, a única pessoa poderosa para fazer isso é o Senhor Jesus Cristo, com o seu sangue, redimindo você dos seus pecados, redimindo você do engano, da fumaça, da cortina que esse mundo muitas vezes constrói para cada um de nós, tentarmos buscar plenitude, alegria, felicidade, regozijo para a nossa alma nas coisas que a gente está construindo e conquistando. Eu e você fomos chamados a viver essa realidade, mas não pela nossa força. Não confunda aquilo que Jesus fez por você com aquilo que você precisa fazer para Jesus. Jesus é que nos conecta ao Deus Pai. Jesus é que nos dá comunhão com Deus Pai. O teu trabalho é buscar a presença de Deus, é responder positivamente ao que Ele já fez. O teu trabalho não é buscar a conexão com Deus, isso é religião. Não é assim o seu termo, na mais restrita definição? Religar com Deus é religião. Jesus nos apresenta o Evangelho, as boas novas. Eu te ligo, eu te conecto com Deus Pai. Recebe essa bênção, recebe essa graça. Por que eu e você não podemos ter a esse Deus como pastor, nos desconectando do amor e do apego às coisas dessa vida por nossas próprias forças? Porque Deus é santo, e na santidade de Deus, eu e você não podemos entrar. Na pureza de Deus, o mínimo pensamento equivocado que você tenha é impuro o suficiente para entrar na presença dEle. Por isso Jesus é o único que pode, com essa graça e esse amor, te trazer para junto do pastor das nossas almas. E a gente poder simplesmente descansar, nada vai me faltar então, porque encontrei a Deus. Se a afirmação aqui então é que eu e você precisamos dessa conexão, dessa unidade, desse encontro, para que essa verdade ou para que essa realidade seja verdade em nosso ser, eu queria concluir com você aqui fazendo 3 afirmações de forma breve, para que eu e você saiamos daqui convictos. Essa já foi. Também agora vem as afirmações. Acordou, hein, tio Dan? Sua alma precisa de vida. E as coisas da vida não dão. Sua alma precisa de vida. E as coisas da vida não podem dar vida à sua alma. E você pode pensar assim, o que seriam essas coisas da vida? Tudo, absolutamente tudo. Coisas boas, coisas ruins,
coisas legítimas, coisas que não são legítimas, absolutamente tudo. Nada pode trazer vida à sua alma, somente o pastor das nossas almas, o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso pastor, que é o pastor das ovelhas que o Pai traz ou atrai para Ele. Somente a presença dEle, somente a experiência genuína com Ele, pelo poder do Espírito dEle, através da palavra dEle, somente essa experiência com Deus pode trazer vida à tua alma, à minha alma. Qualquer coisa da vida, você quer listar? Vamos começar por coisas legítimas. Família não pode trazer vida para a sua alma. Pelo contrário, família também suga suas energias. Ou não? Já teve filhos? Um dia você vai saber como é. Não é não, tia Dessa? Tia Dessa está rindo ali, rapaz. O menino está pequeno, né? Tirando todo o sono, todas as energias. Família exige de nós. E muitas vezes, o conflito que se estabelece dentro da família é porque a alma está perdendo a vida. E pior, você está tentando buscar a vida da sua alma na família que está um caos. Aonde isso vai dar? Em mais caos. Não em ordem. Não em sentido. Somente o pastor das nossas almas pode trazer vida às nossas almas. E Ele fez isso na cruz. Já nos deu. Eu e você recebemos. Segundo, a vida está na presença de Deus e não nas coisas de Deus. É sutil isso. Porque muitas vezes, eu e você, querendo encontrar a Deus, nós começamos a fazer as coisas de Deus, a trabalhar para Deus, a cumprir as regras que nós entendemos que através delas nós encontraremos a Deus. Desfazemos toda a graça desse jeito. Jogamos fora toda a justiça que há na cruz e no sangue de Jesus, porque nós começamos a acreditar que através dos passos corretos que nós estamos dando, então nós temos essa comunhão e mantemos essa comunhão com Deus. Deus passa a ser um espectador nessa relação. E você é que passa a ser o ator principal, aquele que promove, que realiza, que faz. A caminhada começa a ser, ou se torna, algo que está totalmente condicionado à tua capacidade e à minha capacidade. No momento que você vacilar, o mundo caiu. Não é assumindo trabalhos da igreja, não é fazendo coisas que sejam tidas como coisas que são para Deus, que você encontra Deus. Você quer encontrar a Deus? Curva teus joelhos, reconhece o teu pecado e a graça que vem por Cristo Jesus, porque Ele já pagou esses pecados. E então nós podemos entrar na presença de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, pela obra de Jesus Cristo. E curiosamente, é essa presença de Deus, mística, mas real, tangível, que começa a fazer com que toda a vitalidade cresça em nossa alma e então nós servimos a Deus. Nós trabalhamos para Ele, mas não porque isso vai nos dar vida. Nós trabalhamos para Ele, porque Ele nos dá a vida em sua graça. A ordem é alterada. Na religião, a ordem é essa. Você trabalha, então você recebe a graça. Percebeu? Graça deixa de ser graça. Porque se você fez por onde, você recebeu o pagamento e não a graça. Ok? E a Bíblia já diz que o salário daquilo que são as nossas obras é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida, vida eterna. E o que é a vida eterna? João nos diz, é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Conhecer, contato, experiência, o sentido da vida, o sentido de caminhar com Jesus, o sentido de ser cristão, é conhecer Deus e amar a Deus. Mas em último lugar,
Eu queria chamar você então a deixar a busca por Deus ser a sua luta diária. Não busque manter com suas forças as coisas em ordem. A tua energia, a tua luta precisa ser manter-se, habitar para todo sempre na casa do Senhor. Presença de Deus. O que Ele deu para que você pudesse buscar foi a presença dEle. As outras coisas, todas as demais, Ele vai dar conta. Ele vai dar conta. Ele realizou essa obra. Ele te colocou na realidade do reino dele. Desfruta dessa realidade. Deixa Ele ser o teu pastor. Para de tentar conduzir, para de tentar caminhar com as coisas, com as suas mãos, fazendo força, desgastando-se e desgastando muitas vezes quem está ao seu lado. Deixa o Senhor conduzir e te proteger com o cajado dele. Deixa Ele ser aquele que te guia pelos pastos verdejantes. Deixa Ele te guiar para junto das águas de descanso, refrigerar a tua alma, e a bondade, a misericórdia do Senhor te seguirão quando a realidade da graça de Deus nos alcança em Cristo Jesus. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem todos os dias da nossa vida. Glórias a Deus por isso. Eu e você podemos cuidar daquilo que é interno e deixar Deus cuidar das contingências da vida. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer, porque é Ele que está presente. E nada resiste à sua presença. Nada é suficiente para se opor à presença de Deus. A tua luta diária não deve ser resolver e controlar coisas. A tua luta diária não deve ser trabalhar e fazer com que as coisas aconteçam, porque Deus quer que elas aconteçam. A tua luta diária deve ser buscar a Deus, habitar na casa do Senhor, e as outras coisas Deus resolve. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Talvez o ministério tome conta do seu ser, da sua alma. Talvez o trabalho tome conta da sua alma. Talvez a família esteja tomando conta da sua alma. Talvez a sua esposa esteja tomando conta da sua alma. Talvez o seu marido esteja tomando conta da sua alma. Deixe o Senhor tomar conta dela de novo. Lute pela presença de Deus somente. Porque nada mais você vai poder alcançar, porque tudo isso já foi te dado em Cristo Jesus. A comunhão com Deus, a comunhão com Ele. Feche seus olhos. Eu quero orar com você mais uma vez.